Eu venho acompanhando essa negociação já tem um tempo. Quando saiu o interesse lá no GE, eu já sabia da questão do Cuiabano e já sabia também, como noticiei, que o Cuiabano estava vendo o Vasco com bons olhos para a transferência. De fato, existia um interesse ali do Botafogo e dele também para com o Botafogo, por toda a história que ele construiu por ali, mas o Botafogo está numa situação caótica fora de campo. Então, desde que o Botafogo, entre aspas, saiu do circuito, o Vasco sempre foi o time preferido em relação a Cuiabano. Cuiabano que inclusive recebeu sondagem e uma oferta verbal do Cruzeiro. O Cruzeiro procurou o Cuiabano e o Cuiabano, como já estava acertado com o Vasco da Gama verbalmente também, uma negociação tocada pela diretoria. O Felipe, por exemplo, trocou palavras com o próprio Cuiabano. Ele é um jogador que já estava decidido a vir para o Vasco. Então o Vasco foi devagarzinho nessa negociação. O Vasco primeiro enviou uma proposta de empréstimo sem nenhum tipo de obrigação de compra, nem nenhum valor envolvido. O empréstimo pagando os salários dele na totalidade, não deu certo, mesmo já tendo a vontade do Cuiabano. Novamente enviou uma proposta e dessa vez com uma obrigação de compra de cerca de 6 a 8 milhões de dólares pelo Cuiabano. O Nottingham Forest não aceitou essa oferta, mas novamente o Cuiabano, que estava sendo utilizado pelo time sub-21 do Nottingham Forest e não tinha espaço na equipe principal, forçou no sentido de, cara, eu quero sair, eu quero jogar no Vasco e a vontade do jogador pesou bastante. O Vasco novamente voltou com uma proposta, não de obrigação e nem de compra, mas nesse sentido como a opção de compra, pagando 1 milhão de euros por esse empréstimo, né? E podendo chegar a uma opção de compra em caso de metas batidas de 10 milhões de euros. Geralmente, esse 1 milhão de euros ele é abatido quando você faz a compra definitiva do jogador. Mas para isso ele vai ter que bater metas, ele vai ter que jogar com frequência. Acho que é um valor alto, considerável. Porém, se ele realmente jogar bem e esse 1 milhão de euros for abatido, a gente está falando de um atleta que, se eu não me engano, tem 23 anos. É um atleta jovem ainda, com potencial de mercado, com potencial para ser negociado. O fato é, a vinda do Cuiabano é a grande notícia e concretizada nesse sentido. Então, eu acho que hoje é uma grande notícia para o vascaíno a chegada provável, muito provável do Cuiabano. Por que, Pedrosa? Por que muito provável? Por que você fala assim? Porque não está assinado. Quando não está assinado, não está acertado. O Cuiabano, nesse momento, aguarda uma última assinatura, um último ok, para que ele viaje para o Rio de Janeiro. É um jogador que começou, sim, a fazer suas malas, inclusive, no dia de hoje, porque houve um acordo verbal entre Vasco e Nottingham Forest, acertando esses termos da proposta, mas ainda falta a assinatura para que ele seja liberado e possa viajar para o Vasco da Gama, viajar aqui para o Rio de Janeiro para fazer seus exames e acertar. Então, essa é a minha apuração. Está acertado verbalmente, mas ainda não está fechado de forma 100%, de forma concreta, porque precisa ainda assinar. Mas é verdade, Cuiabano já recebeu a notícia dos seus empresários para poder fazer as malas, para poder ficar pronto, para poder viajar e aí, obviamente, se tornar um reforço do Vasco da Gama. Um reforço que, particularmente, eu encaro como um jogador extremamente crucial e vital para o que o Vasco precisa. Saúde, competitividade, agressividade com a bola e, sem ela também, energia, juventude. Tá? Juventude. Eu sou fã do Cuiabano, ó. Já tem tempo. Se você for procurar aí no Twitter, você já vai ter me visto desde o ano passado elogiando o Cuiabano. Compete, tem boa chegada no fundo, tecnicamente é bom atleta, participa de gol, sabe fazer recomposição, joga como lateral esquerdo, joga como ala, pode até fazer uma posição de terceiro volante quando necessário, mas o mais importante, entende a necessidade de competir dentro do futebol mundial hoje, dentro do futebol profissional. E já foi campeão, o que também é muito importante para a mentalidade, para mudar esse perfil mental dessa equipe. Então eu acho que o Cuiabano é uma excelente contratação para o Vasco, por já ter sido provado aqui no futebol brasileiro, por ainda ser jovem, então assinando, ele vai ser jogador do Vasco e eu acho que o vascaíno tem que comemorar essa contratação. O Cuiabano é muito bom jogador e me agrada muito, tá?